coração, digno da nossa canção, digno do nosso amor, digno de honra e de louvor. Santo, Rei da glória, Santo, Senhor de vitória, Santo, soberano da história, Santo, 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 glória e majestade, força e formosura estão diante dele no seu santuário. Prostremo-nos àquele que é digno, Santo, que é digno, Santo, que é digno, Santo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco em nossa igreja, em nossa família central, podendo usufruir da palavra, da presença e da comunhão do nosso Deus. Uma alegria muito grande ter você aqui junto conosco para podermos cultuar e engrandecer a esse Deus tão maravilhoso. Saiba, Deus tem algo maravilhoso, um recado para a sua vida. Que o seu coração esteja aberto, a sua mente também, para aquilo que Deus tem a nos falar. Em instantes o nosso culto vai começar. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Família Central, vocês já conhecem o nosso canal do YouTube, IPB Central Cachoeiro? Por meio dele, nós transmitimos os nossos cultos e programações, para que você possa cultuar a Deus conosco, mesmo dentro de sua casa. Além do YouTube, nós também estamos no Instagram e no Facebook, com o mesmo nome. Basta pesquisar IPB Central Cachoeiro e nos seguir por lá. Além disso, nós também temos o nosso WhatsApp da Central, onde por meio dele você vai receber devocionais de áudio diárias, feitas pelo pastor de nossa igreja, Gilberto Bueno Filho. Além disso, você também vai receber os boletins de nossa igreja e comunicados oficiais. Para receber tudo isso, você deve cadastrar o número da igreja na sua agenda e nos enviar um oi pelo WhatsApp. Anote o número: DDD 28 99883 0052. As nossas devocionais também são publicadas no Spotify. Basta você pesquisar Devocional Diário IPC e ouvir o Devocional do Dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para que todas as programações cheguem para você. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs da Família Central, não perca nenhuma das nossas programações. Anote na sua agenda os dias dos nossos compromissos, para que juntos possamos estar adorando e aprendendo mais da Palavra do Senhor. Nas terças-feiras, às 19 horas, reapresentação da Escola Bíblica Dominical, a classe de adultos. Na quinta-feira, às 19h30, culto ao vivo do ensino bíblico feito com o pastor Gilberto. No domingo, na Escola Bíblica Dominical,
ela inicia às 9 horas da manhã e à noite, às 19 horas, o nosso culto público. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar ele. Nos ajude a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para estar junto conosco nas nossas programações. Como diz o versículo base dessa igreja, dize aos filhos de Israel que marche. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos continuar a nossa visão panorâmica do Novo Testamento. Hoje vamos ver a primeira carta aos Tessalonicenses, né? Carta esta que traz muitas preciosidades para a nossa vida. Então, abra a sua Bíblia aí, nessa primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos olhar um pouquinho deste livro e, como temos feito, damos uma visão um pouco histórica do momento em que Paulo escreveu, em que Paulo desenvolveu e escreveu essa carta, aqueles irmãos, vendo o contexto um pouco das cidades, contextos às vezes geográficos importantes, que nos levam a perceber às vezes algumas expressões que Paulo diz quando coloca aqui em sua carta. Bom, você está recebendo aí a nossa lição, não sei se foi suficiente, pelo menos um por família tem, mas se sobrou, levanta a mão aí, a gente disponibiliza para você também, né? Eu quero também ter. Então, vamos fazer assim. Muito bem, essa carta, muito provavelmente, é escrita também por Paulo, né? E Paulo escreveu essa carta aproximadamente no ano 51, final de 51, início de 52. Alguns julgam que esta foi a primeira carta, ou uma das primeiras. Eu considero a primeira, né? Se bem que alguns consideram uma outra carta que Paulo assim escreveu, né? E essa carta foi escrita ele estando na cidade de Corinto. E essa carta, então, Paulo escreveu, não somente essa, mas na próxima semana vamos ver a segunda carta que ele escreveu a esses irmãos ali. E, sobretudo, a intenção ali era fortalecer a fé desses irmãos, e um assunto que é bem interessante nessa carta e na segunda carta, ele fala sobre a segunda vinda de Cristo, né? E é bem interessante como devemos, nessas duas cartas em especial, nessa e também na outra, ver como devemos nos preparar para esse momento da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E Paulo, então, aqui traz essas considerações àqueles irmãos. Muito bem, antes de olhar propriamente para a carta, abra lá em Atos, capítulo 16, você vai perceber aqui que nós já falamos isso com relação a quando estudamos a carta aos Filipenses, né? Paulo, no capítulo 16, inicia a sua segunda viagem missionária. E aí, a partir do versículo 6 ao versículo 10, fala de como Paulo tinha uma intenção de ir para uma região, e como aqui Lucas, que é o escritor desse livro de Atos, mostra como que o Espírito Santo impedia. Logo no versículo 6, Lucas diz, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, né? Então, mesmo planejando as viagens, planejando percorrer um caminho, Lucas aqui diz que aquela equipe, aqueles irmãos, estavam sujeitos sim à orientação e à direção de Deus. E isso aqui, abrindo um parêntese, né, devemos estar atentos também. Na nossa vida é assim, planejamos algumas coisas, elaboramos alguns planos, alguns projetos, mas devemos estar sensíveis àquilo que Deus realmente quer para a nossa vida. Como vemos aqui, eles tinham uma intenção,
Mas eles não ficam chateados, nem com birra, e nem brigam um pelo outro, um com o outro, aliás, né, dizendo, está vendo? A gente não planejou direito, porque agora Deus está interferindo. Por que a gente não pensou direito? Por que a gente não ruminou mais essa ideia? Não, irmãos, é assim. Se eles foram instruídos ao longo da caminhada, nós também o seremos, irmãos, em todas as dimensões da nossa vida. Seja na vida profissional, na vida familiar, Deus sempre se mostra e diz, olha, agora é um outro aspecto, agora é essa outra direção. Isso me faz lembrar, morando em Ribeirão Preto, achando que iria ficar lá, talvez, para sempre, né? Se bem que a gente nunca pode dizer para sempre, né? Porque Deus sempre muda os planos, como mudou na vida da nossa família, já tendo casa, apartamento, tudo muito estruturado. Ele diz, não, agora é uma outra fase, vamos virar a página e vamos começar a escrever outras páginas, né? Então, cada página da minha vida foi sendo assim, né? Vai para tal lugar, pastoreia, e aí Vitória, Itapeva, Exaporã, agora Cachoeiro novamente, né? Um tempo em Ribeirão Preto, né? Como licenciado. Deus vai conduzindo. Qual tempo, qual momento, não sabemos. É essa sensibilidade que vemos aqui nesses líderes. Então, e o interessante é, então vamos para outro lugar. Não, até que na noite ele tem uma visão e diz, olha, lá entendemos diante da visão que tivemos, né, se foi por sonho, estando conscientes ou não, partiram. E aí falamos sobre Filipos. E aí, a partir do capítulo 17, nós vemos Paulo indo em direção a essa região, continuando a sua viagem, vai falar de como a igreja surgiu ali naquela cidade. Capítulo 17 de Atos, do versículo 1 ao versículo 9, de como os irmãos ali, aquela igreja iniciou. E muito provavelmente Paulo não tinha apenas uma visão de um continente quando resolve fazer as suas viagens, né, missionárias. Ele tinha a visão do mundo como um todo. Estamos plantados aqui em Cachoeiro, irmão, sim, mas a nossa visão deve ser, seremos bênção aqui em nossa cidade, e se Deus permitir, como é o legado de Atos 1:8, seremos testemunhas nas cidades próximas e até aonde Deus permitir que possamos ir, sendo nós mesmos indo, ou orando, ou patrocinando financeiramente a pessoas que possam ir e anunciar o Evangelho lá. Nos fazemos presente dessas três maneiras, realizando o trabalho missionário. E aqui então, Paulo tinha essa consciência do mundo de então. Lógico, o mundo de então era limitado, não se conhecia ainda as Américas, né? Oceania muito menos, né? Os 5 continentes como conhecemos hoje. O máximo que havia era um pedacinho do continente africano, norte da África, né? Onde ali houve um líder que escreveu a história, Augustinho, né? Estava ali no norte da África, a Europa como um todo e a Ásia. Era um mundo conhecido, quer dizer, um mundo onde Roma dominava. E aí, nesse sentido, Paulo tem essa compreensão. Não é apenas um local ou localidades. Este evangelho deve ser anunciado como o Senhor disse em Mateus, o último capítulo, né? Ide por todo o mundo. Essa é a nossa missão. Estamos aqui nos capacitando, nos preparando para, por onde quer que o Senhor nos conduzir, sermos testemunhas do Senhor. Muito bem, antes de falar um pouquinho desse capítulo 17, brevemente, essa cidade, né, ela não teve esse nome de Tessalônica, né? Na verdade, o seu nome original era Termai, e Termai vem de termas, né, que significa águas quentes. E é interessante, e era uma cidade portuária, estava ali, porém, com aquele porto famoso, além de Corinto, né? Porque no mundo de então era tudo, além das estradas que Roma tentava construir, construiu, né? E era bem diferente das nossas estradas de hoje, né? Se a gente acha estrada com buraco péssima, as nossas estradas com buracos eram melhores que lá, porque
lá eram as estradas de pedras, mas não era tão retinha e niveladas assim, né? Você talvez mais tropicasse, né? Tropicar, mais ficava chutando pedra do que outra coisa, mas era algo, um avanço muito grande. Então, Tessalônica não tinha essa cidade, porém, mais ou menos 600 anos antes, né, essa cidade se chamava, antes de Cristo, chamava isso. Aconteceu que Xerxes, deixa eu me ler aqui, que era um persa, estabeleceu ali usando aquela cidade ali com os seus arsenais militares e tudo mais. 315 a.C. é que se muda o nome. Um sujeito chamado Cassandro reedificou a cidade. Lógico, né? O Xerxes estabeleceu ali, destruiu, e ao reedificar aquela cidade, pôs o nome daquela cidade de Tessalônica. Mas por que pôs o nome de Tessalônica? Bom, Tessalônica era o nome de sua esposa. Olha que bonito, né? Eu vou construir, vou dar o nome de uma cidade para minha esposa, Regina. Não tem não, né? Então eu não sou tão influente assim, né? Mas esse sujeito, Cassandro, né, ao reedificar a cidade, põe o nome de sua esposa, né, Tessalônica, e ela era filha de Filipe da Macedônia, e ela também era meia-irmã de Alexandre o Magno. Veja, era gente influente, né? Então esse negócio de, vou no meu aniversário dar um anel, vou dar um buquê de... Não, lá, qual cidade que você quer? Era alguma coisa assim, né? Talvez que aqueles poderosos faziam ali, né? Então, era uma cidade, sim, depois de reconstruída, livre. Isso significa que jamais depois as tropas romanas invadiam, porque era uma cidade considerada livre, diante de algumas outras que deveria o exército romano estar presente, dominando toda aquela situação. Alguns estimam que a população passava de 200 mil ali em Tessalônica. A gente fala isso, Cachoeiro tem um pouco mais do que isso, né? 200 e agora ou alguma coisa, eu não lembro agora mais, né? 200 e quanto? 12, né? Então, né, a nossa cidade, mais ou menos a população, não sei geograficamente, né? Às vezes era mais amontoado ainda, mas dá para a gente ter uma ideia, né, da população em si. Então, era muita gente que estava ali. A história nos leva a pensar que havia mais ou menos esse número de habitantes ali naquele local. E havia uma importância interessante daquela cidade, que havia uma estrada romana conhecida como Via Egnatia, e ela estendia por uma região geográfica muito grande, ligando, né? Então era uma cidade que passava por ali, né? A rota comercial e tantas outras coisas. Era uma cidade também portuária, então tudo que vinha do Oriente ia para o Ocidente e vice-versa, basicamente passava por essa estrada. Então vejam, a Tessalônica é uma cidade interessante, importante, e o próprio Espírito Santo conduziu. Lembra que eu já disse aqui, Paulo tinha estratégicas de criar igrejas em grandes cidades. Bom, semana passada vimos, apesar dele não ter iniciado a igreja em Colossos, né, em Colossenses, mas ele deu importância e escreveu algo maravilhoso sobre a supremacia de Cristo, a relevância da pessoa de Cristo, àquela igreja pobre. Então, o evangelho chega a todo lugar. Lógico que aqui, se é uma estrada e tem várias pessoas circulando, o evangelho tem a possibilidade de alcançar outras regiões muito maiores. Então, essa igreja que o Espírito Santo, né, impulsionado por Paulo e sua equipe, olha, não vai aqui, passa por Filipe, agora chega em Tessalônica, como é que isso vai se dar? É o Espírito Santo quem vai fazendo. E aí, cada igreja tem uma história. Então, o comércio ali era muito importante, tudo por causa dessa Via Egnatia, passava por ali, né, ligando provavelmente a Ásia com a Europa. A gente fala Ásia e Europa agora, mas naquela época não tinha essa compreensão, tá, irmãos? Então, nós temos
essas situações. E aí o cristianismo, a igreja, ela passa por ali. Muito bem. Olha o capítulo 17 de Atos. Como é que Lucas registra do que aconteceu a esses irmãos ali? Antes de olhar panoramicamente o próprio livro de Tessalonicenses. Olha, eu quero fazer a leitura, acompanha aí, Atos 17, de 1 a 9. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Bom, vamos parar um pouquinho. Paulo chega, e qual que era o costume de Paulo? Ele desenvolvia a sua religiosidade, a sua espiritualidade. De que maneira também? Lembram, tem 3 maneiras que desenvolvemos a nossa espiritualidade, que é o nosso tripé. Assim como aqui nós temos 3 hastes sustentando isso aqui, né? Como é que a gente busca Deus? Podemos buscar individualmente, não é assim que fazemos? Acordamos, lemos a Bíblia, oramos, Senhor abençoa, Senhor, preciso tomar essa decisão. Ótimo. Tem também grupos menores, seja sociedades internas, seja os grupos em casa, grupos afins, grupos pequenos e grupos maiores, a igreja. Nenhum deles substitui, eu só vou na igreja, não, eu só busco em casa e não preciso na igreja. Eu só busco em casa e vou na igreja, mas não preciso de participar em grupos menores. Bom, cai. Se você tira um desse lado aqui, cai. É a mesma coisa na vida cristã, irmãos. A vida cristã, ela é desenvolvida não somente sozinha, mas em grupos menores e na comunhão grandiosa da igreja local. Pensando que a igreja local ainda é algo pequeno em relação às bodas do Cordeiro, que vai ser a festa. Se a gente fica encantado com as aberturas dos Jogos Olímpicos e tudo mais, olha o que aconteceu, como é que foi isso. Pensa então como é que será nas bodas do Cordeiro, né? Não dá nem para imaginar direito, porque Paulo já dizia, citando Isaías, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se aqui na terra a gente já vivencia um pouco dessas bênçãos de Deus, imagine como é que será no céu. Então, buscamos sozinho, buscamos com pessoas menores. Culto doméstico é importante, né, em família. Isso fortalece demais a família. Poder orar. Isso é um prazer ter, né, o meu cônjuge, minha esposa, orando por mim. E às vezes eu a surpreendo, né? Sem mais, sem menos, estamos acordando, eu pego na mão dela, já é um sinal, né? Aí ela para e a gente ora. Isso é bom, isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Poder desenvolver um relacionamento baseado na palavra, nessa comunhão. Paulo aqui então, ele vai na sinagoga, com certeza, ali como era o seu costume. Interessante essa palavra costume, né? Isso me faz lembrar Daniel 6,10. Porque diz lá, depois da lei, era costume de Daniel fazer o quê? 3 vezes por dia? Abre as janelas voltadas para Jerusalém, e orava a Deus. Era costume. Qual que é o nosso costume, irmãos? Tem costumes que não é muito bom, mas aqui é um costume interessante, né? Então, Paulo, é costume dele, chegou em cidade, eu quero conhecer gente, né, quero saber mais da palavra, quero conhecer aquelas pessoas ali que buscam também a Deus, e aí teve a oportunidade de compartilhar das escrituras, dos rolos que existiam. Não era a Bíblia assim, né? Que tem 66 lá, tinha lá os rolos do livro do profeta Isaías. Aí abria, escolhia, esse aqui é tal, escolhia, né? E aí fazia a leitura, trazia algumas considerações como era normal. Então, o que Paulo fez? Ele começa a expor e
ele olha para a palavra e vê a centralidade das Escrituras, que é a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia que temos em mãos, ela não foi escrita para que a gente tenha sucesso profissional, sucesso na família, isso, aquilo, outro. Tá, isso aí vem como consequência de uma realidade na qual precisamos olhar e atentar para Cristo como esse grande Senhor. E aí ele diz, padecendo, Cristo padeceu, ressurgiu dos mortos. E toda a palavra de Deus, então, irmãos, ela se mostra assim para nós. De Gênesis a Apocalipse, a intenção é, há uma linha, uma veia, um viés, que é a pessoa de Cristo. Quando olhamos personagens no Antigo Testamento e mesmo no Novo, o que nós percebemos? Percebemos ali quando lemos a história de Abraão, de Moisés, são, a Bíblia chama tipologia, tipos de Cristo. Onde Cristo, na sua maior realidade, é demonstrado. Então, Paulo olha para as Escrituras, Antigo Testamento, e vai dizendo, olha, é Cristo. Nessas passagens falam dessa realidade. Então, quando lemos a Bíblia, irmãos, a primeira intenção dela para nós é revelar a pessoa de Cristo. Porque em Cristo há vida plena e abundante, há tantos benefícios que só nos são dados e entregues por meio de Jesus Cristo. Por isso, anunciamos, não somente fazendo trabalho social, ação social, mas o que fazemos? Anunciamos a Cristo. Essa é. E aí ele diz, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Sila. Alguns entenderam, é verdade. Começaram então a olhar para as Escrituras de uma outra maneira, num outro viés. Bem como numerosa multidão de gregos, o versículo 4 nos diz. Numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Eu acho fascinante esse dado que Lucas traz aqui, né? Ele fala de alguns foram persuadidos por Paulo, quem? O alguns é bem diferente de numerosa multidão, né? Paulo aqui, Lucas não escreveu direito não, né? Tinha que falar, não alguns, mas muitos, mas tudo bem. Numerosa multidão de gregos piedosos e distintas mulheres. Talvez esses alguns com relação aos judeus, ok? Judeus, alguns, gregos, muita gente e distintas mulheres. Olha, essa é a beleza do Evangelho, né? Lembram do mundo de então, quando, se eu não me engano, quando falamos na carta aos Coríntios, como era o mundo de então? O mundo de então era dominado, não é essa compreensão do machismo, mas era algo que se fazia e menosprezava, não somente a mulher e a tratava como objeto, mas os filhos também, que poderiam ser considerados como escravos, era mais um objeto, né? Situação complicadíssima. Mas o que o Evangelho faz? Não menospreza a ninguém. E essa boa nova é para toda e qualquer pessoa. E aqui, o que acontece? Paulo diz, olha, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O Evangelho chega e marca. E ele diz, os judeus, porém, né, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando que ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E o 10 mostra como Paulo, à noite, com os seus companheiros, os seus parceiros de ministério, partiram para
para a cidade de Bereia. Interessante que esses de Bereia, o versículo 11 diz, eram mais nobres, porque eles receberam com toda avidez e iam conferir se era isso mesmo, né? Deixa eu ver o que Paulo está falando. Bom, mas Bereia é uma outra realidade. Muito bem, judeus. Mas interessante é, por que Lucas registra esses versículos 5 a 9? E aí pensem comigo, irmãos. O Espírito, eles fizeram um programa, nós vamos para aquela região. E aí, não. Então vai para essa lá. Opa, entendemos que é aqui, vai. Mas percebem que, tanto em Filipos como aqui, não há como é que eu vou dizer? Não há uma falsa compreensão desse evangelho, desse caminhar com o Senhor, falsa compreensão de que eu estou com Cristo, nada de mal vai me acontecer. A gente pensa assim às vezes, não? Até nas nossas orações, Senhor, mas eu sou teu filho, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Tem problema. Mas vejam, ao ler, tanto lembrando aqui, quando Paulo passa por Filipos e Lídia se converte, cura aquela jovem, e a conversão do carcereiro, eles estão presos na prisão. 16, 24, você com certeza, 16, 25, né? Você sabe que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros escutavam as orações, os cânticos, os louvores. Espera aí, se Deus me levou para cá, mas por que eu estou passando por essa realidade tão difícil? E aí, irmãos, ao ler essas histórias, devemos nutrir nosso coração que viver a vida cristã não nos isenta de momentos desagradáveis, de momentos dolorosos. Aconteceu em Filipos e aconteceu aqui também, quando ele chega ali na cidade de Tessalônica. Então, os judeus ali começaram, aí eu falo, tem homens maus, dentre a malandragem, pegaram, né? Não tem na cidade aquele pessoal que você fala assim, não passa, a gente ensina para os nossos filhos, né? Olha, evita de passar por aqui, é perigoso, ainda mais se for tal hora, né? Até de dia, né? Nós temos alguns parentes no Rio, não vou falar aqui, vai ficar gravado, né? Não passa, né? Você vai visitar a gente, dependendo da região, chega e fala que aí o parente vem até na entrada, né? Daquele bairro para pegar a gente para poder visitar, porque se você entra, o pessoal vai, o que está fazendo aqui? Que carro é esse aqui, assim? Então vem o parente, e aí o parente é o passaporte, né? A gente vai entrando, olha, está comigo, tem todo mundo lá, está comigo, né? Então, Paulo, ali naquela cidade, tinha gente mal, gente da malandragem, e aí se ajuntam, e aí causa um grande alvoroço, e diz, esses que têm transtornado o mundo, interessante essa expressão no versículo 6, né? Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Qual que é a compreensão do mundo para com os cristãos? É gente que quer confusão. Interessante isso. Pelo contrário, não é. Olha, eles estão dizendo que Jesus é esse outro rei. Quando a gente diz Jesus é Senhor, tinha essa conotação. Jesus Cristo é Senhor. Isso é, quem manda na nossa vida é Ele, não é César. Então esses têm transformado, têm se rebelado. E aqui a gente vive, nós somos uma cidade livre, eles vêm para cá transtornar. Né? Estamos aqui bem com os nossos comércios, aqui passa essa via aqui, essa estrada aqui que faz com que a cidade seja... O que vocês querem mais aqui? Que loucura, né? E aí, nós temos essa. Paga-se a fiança e segue, Paulo continua em sua viagem. Esse, então, é um dos relatos que Lucas diz aqui. Olha, assim foi que a igreja surgiu. Filipos surgiu dessa maneira, né? Com aquelas pessoas. Agora, Tessalônica tem essa realidade, onde nunca é bem-vindo, nunca é bem-quisto, e aí as coisas se complicam. Vamos então para Tessalonicenses, na primeira carta. Muito bem, carta essa que é reconhecida, escrita por Paulo, por alguns
por alguns da história, seja Irineu, seja Clemente de Alexandria, seja Tertuliano, todos eles reconhecem a autoria do apóstolo Paulo aqui. Como dizemos, ele tem o propósito de encorajar os crentes na vida cristã e tratar do aspecto da esperança da volta de Cristo. Muito bem, abriu aí Tessalonicenses, vamos olhar panoramicamente algumas coisas. Como sempre, Paulo, ele traz a sua saudação. Sua saudação está aí no primeiro versículo. A sua equipe traz a saudação. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça, paz a vós outros. E a sua, vamos dizer assim, a sua conclusão está nos versículos finais, né? A saudação final 25, onde ele diz: irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Interessante essa prática da igreja, né? Ósculo é beijo. Então, todos deveriam se beijar, né? O que significa isso? Você não sai na rua, gostou de alguém, você não sai beijando alguém que você não conhece, né? Nem a mão, às vezes o máximo que você faz é um leve balanço de cabelo. Opa, tudo bem? Ainda mais hoje, né? Pandemia e tudo, você, opa, tudo bom? Estende a mão, coisa e tal, passa. Agora, por que Paulo está estimulando os irmãos a vivenciar essa prática do beijo? Porque é intimidade, é entrega, né? Jesus foi traído com um beijo, porque algumas questões eu vi o pastor Marcelo Gualberto falando uma vez, ele dizendo: olha, Jesus foi traído com um beijo, porque Jesus era igual é diferente do que a gente vê nos filmes, né? É o único que você, no filme, você, é Jesus, porque é louro, porque tem uma vestimenta diferente. E aí, a compreensão e a consideração dele é o seguinte: olha, Jesus era tão igual que não adiantava apontar, porque estava de noite. Então, para ter certeza, você vai lá e, como sinal de alguém que tem um relacionamento, uma convivência, Judas o beijou, né? E aí Jesus diz: Judas, você traiu seu mestre com um beijo, com algo assim, podia ser de outra maneira, não, né? Mas Paulo diz aqui, irmãos, é dessa maneira também que é a vida cristã. E aí, ele diz: conjuro-te perante o Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Interessante. Carta deve ser lida. Eu fiquei com vontade de fazer isso aqui, irmãos, da gente ler aqui, mas eu falei: não vou fazer isso não, vou deixar para você fazer em casa, que esse é o desafio, né? E nesses 5 capítulos, com certeza, se você tiver uma leitura um pouco, né, rápida, você lê em 15 minutos, 17 minutos. Se você tiver uma leitura média, você lê aí uns 20 minutos. Se tiver uma leitura devagar, como a minha, uns 25 minutos. Bem devagar, né? Então, tranquilo, de repente você entra no quarto, fecha a tua porta, não tem esses momentos diariamente, então entra no quarto, já tem lá, opa, deixa eu aproveitar aqui, vou ler a Bíblia, né? Então, só não confundir os papéis, né? E você pode ler ali. Muito bem. Dito isso, Paulo aqui trabalha 2 coisas, e o interessante é, nessa primeira parte que é muito grande, Paulo vai trabalhar do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, o versículo 13, todo o capítulo 1, 2 e 3, ele vai falar da relação e, vamos dizer assim, ele vai tecer um relatório, a sua impressão positiva, né, uma impressão agradável daqueles irmãos daquela igreja. Isso me encanta porque, diferentemente de Gálatas que nós vimos, Paulo não tinha muito a agradecer, né? Paulo falava assim: olha, admira-me, logo no início, né? Admira como vocês já mudaram a compreensão do evangelho, e vocês agora estão achando que é pela obra, circuncisão. Lá em Gálatas ele vai trabalhar isso. Mas aqui Paulo faz questão de lembrar também a situação desses irmãos, como que era, e ele faz questão de registrar isso. Isso me encanta, irmãos, no sentido de que,
qual que é a nossa recordação e lembrança dos nossos irmãos? Paulo então começa a mostrar, e ele inicia dizendo: eu dou sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. E aí ele cita 3 características que aqueles irmãos nutriam. Primeiro, a fé, depois o amor e depois a esperança. Ele diz: da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, ele fala, ó, fé, amor e esperança. Logo no início, vocês demonstraram essa realidade. E aí ele vai dizendo sobre a eleição daqueles irmãos, né? Ele diz lá, recordando, irmãos amados, de Deus, a vossa eleição. E aí ele cita como que esse evangelho chegou. Olha, não chegou até vós tão somente em palavras. Palavras é isso que eu estou fazendo aqui. Mas ele diz, foi além do raciocínio, de colocar, vamos dizer assim, cartesianamente, racionalmente, tudo aquilo que você precisa saber. Eu falei um pouco da história, a gente vai argumentando, onde as palavras nos ajudam em algumas compreensões, mas Paulo está dizendo aqui, esse evangelho vai além das palavras. Ele diz que, sobretudo, aquele evangelho chegou até eles em poder, no Espírito Santo, em plena convicção daquelas verdades. Interessante então que Paulo assim inicia, e aí vai discorrendo. Então, do versículo 2 ao versículo 10, vamos assim dizer, ele traz as bases para crer que a fé de seus eleitos é genuína. Então, aqui do versículo 2, do capítulo 1 ao versículo 10, ele fala, olha, eu estou percebendo que vocês têm base para crer assim, que vocês são cristãos verdadeiros diante dessas considerações que ele enumera aqui e coloca. Depois do versículos do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13, ele vai demonstrar, aliás, versículo 12, né? Ele vai demonstrar a ternura, a afeição, a sinceridade a respeito, né? E o respeito que Paulo tinha por eles. Então, ternura, afeição, sinceridade e respeito. Paulo tinha essa disposição para com aqueles irmãos. Afeição, ternura, sinceridade. Isso é bonito ver um líder, né, cuidando e tratando e vendo e sendo correspondido também por essa realidade. E aí então ele vai trabalhar nos 12 primeiros versículos desse capítulo 2 sobre essas considerações e pede assim para que aqueles irmãos pudessem permanecer firmes, sim, no Senhor. Ele até cita aqui no versículo 5, ele diz que nunca usou de linguagem de bajulação, como bem sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha disso. Então, ele olha e fala assim, o nosso relacionamento, né, de um para com o outro, é recheado dessa ternura, dessa afeição, desse respeito, dessa sinceridade. E cada uma dessas expressões aqui, irmãos, é interessante, né? Somos sinceros, no sentido de dizer, olha, está doendo, está machucando. Às vezes a gente fica engolindo, a expressão, né? Engolindo o sapo sem dizer, olha, está doendo, para um pouquinho, né? E a gente entender e respeitosamente ouvir e aceitar que às vezes aquela palavra, aquela atitude, aquela ação traz uma dor, uma lembrança àquele irmão. E aí Paulo aqui está dizendo, olha, é verdade que nos respeitamos, que nutrimos essa ternura, essa afeição de um para com o outro. Dentro dessa relação, desse relatório, ele fala daqueles que o perseguem. Versículo 13, do capítulo 2, né? Do versículo 13 ao versículo 16, de como foi difícil ali, aquela triste condição. Lembram lá de Atos, pessoas se levantando? Então ali tinha oposição, tinha situação difícil. E aí, Paulo aqui vai trabalhar essa situação, mas como
Deus, de fato, age graciosamente na vida dele e daquela igreja, né? Versículo 14 diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores da igreja de Deus existente na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. E está dizendo, olha, vocês estão passando por isso, mas fiquem firmes, é complicado, gente patrício, né? Gente... E aí ele está lembrando, mas lembra isso de uma maneira positiva, carinhosa, de como Deus tem sido maravilhoso. Depois, no capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 10, Paulo vai aqui trazer, vai mostrar a consolação por eles estarem firmes na fé, né? Apesar de eles estarem, não, como ele diz no versículo 17, né? Orfanados por breve tempo da presença, né, dessa condição de demonstrarem respeito, carinho, afeto um para com o outro, e o desejo dele ir, né, encontrar, mas ele diz, olha, vamos me consolar. Aí Timóteo vai, traz notícias, boas notícias, notícias difíceis, e aí Paulo vai tratar dessas questões duvidosas que eles tinham, né, e Paulo esclarece a partir do capítulo 4 essas questões aqui. Mas nós vemos isso, Paulo com vontade de ir ver. Interessante o que diz o versículo 18, né? Eu quero ir até vós, pelo que eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, eu quis ir. Estava tudo pronto e na hora... E interessante, ele diz, contudo Satanás nos barrou o caminho. Interessante, né? A dinâmica. Por que ele não diz aqui que Deus impediu de ir? Mas Satanás tem tanto poder assim? Para impedir, para barrar? O mundo jaz no maligno. Em algumas situações, não quer dizer que Deus não tenha poder e não interfere. Mas algumas situações são realizadas e provocadas que a gente vê que não é de Deus aquilo. Se Deus impedia de eles ir para uma região, entendeu que era Deus, não era o diabo. Porque lá, em Atos, ele podia dizer, isso aqui é o diabo. Essa dificuldade por causa do diabo. Então é para cá, Espírito Santo. Não. Mas por que ele usa? Para mostrar a realidade espiritual do inimigo de nossa alma. Que luta. Lembram quando estudamos Efésios? A nossa luta não é contra sangue, carne, mas contra os dominadores desse mundo tenebroso. Dominadores de um mundo tenebroso no qual vivemos. Então, alguns momentos, algumas situações, Satanás vai se revelar. Lembram de Jesus para Pedro? Pedro vem, Jesus, não vai morrer não. O que Jesus disse para Pedro? Você arreda Satanás. Pedro, você não está cogitando das coisas de Deus. Vejam, o fato de caminhar com o Senhor não nos isenta de muitas vezes, não de sermos possuídos. O cristão nunca é possuído pelo inimigo. Mas, às vezes, cogita das coisas do inimigo, pensa como inimigo, age como inimigo, e até a gente viu isso em Filipenses, né? Os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que só pensam na vida aqui da terra, lembra que falamos disso lá em Filipenses? Os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que só olham para aqui, para as realidades, os desafios, os muitos cuidados aqui, esse é inimigo da cruz, mas eu tenho que contemplar outras realidades. E quando Paulo diz aqui, contudo Satanás nos barrou o caminho, sim, a gente vive debaixo da graça, do cuidado de Deus, mas o inimigo ainda não foi plenamente derrotado. Sim, foi na cruz do Calvário, mas ainda está aqui. Agora, se baixamos a guarda, é complicado, né? Mas Satanás ainda está aqui, então ele mostra, existe sim essa luta, e ela é vencida quando tomamos a armadura de Deus e praticamos a oração. Tá? E ao orar, irmão, não quer dizer que o inimigo não vai atacar. Porque nenhuma ovelhinha que ora, né, o lobo vai escorrer. Né? O lobo foge com a presença do pastor. Não é com uma ovelha que ora, que jejua. Não, isso é bom para nosso crescimento espiritual. Mas o inimigo está ali, está fazendo, né, querendo botar a caraminhola e fazendo muitas coisas que não
não são boas. Vamos seguir então. A última parte aqui, né, dessa relação, desse relatório positivo que Paulo faz daqueles irmãos, está aqui nesse capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 13. E aí aqui Paulo ora por eles e expressa novamente o desejo de vê-los. Irmãos, é interessante, né? Vimos isso em Efésios. Em muitas das cartas, Paulo ora. Isso mostra para nós, irmãos, que vida de oração, de conversa, de comunhão com Deus envolve isso. Você vê que a igreja em Atos, em muitos momentos, ela cresceu porque estava junto, adorando, buscando a Deus. Em Atos, você vê Lucas registra isso. Jesus, antes de escolher os 12, de ser tentado e de algumas situações importantes, Lucas registra que Jesus estava orando. Atos, que é o segundo volume de Lucas, o médico amado, ele então vai mostrar que em muitos momentos surgiu a partir dessa adoração, dessa busca de Deus em oração. Quando você lê Atos 13, você vê isso, tem uma liderança que está servindo a Deus, e o serviço ali é diferente, não é diaconia, né? O serviço ali é liturgia, se não me engano é assim que se diz, né? De liturgia, de adorar. Então aquela liderança estava adorando a Deus quando o Espírito Santo diz: separai para mim Barnabé e Saulo para fazerem as viagens. E a partir do capítulo 3 nós vemos ali Paulo, a sua equipe indo. Mas quando isso surgiu? Por meio da oração. Então muitas coisas, irmãos, hão de acontecer, sim, diante de Deus. Joelhos no chão, boca no pó, ou não, mas de busca a Deus. E aqui então, Paulo ora por eles. E ele ora para que Deus pudesse proporcionar um novo momento, né? Ele diz: dirija-nos o caminho até vós. Então eu oro para ter novamente esse encontro com os irmãos. Eu e a Regina estávamos conversando das igrejas que passamos. A gente chegou a orar: Senhor, seria muito bom a gente passar de novo onde a gente pastoreou para ver os irmãos, né? Dar aquele abraço de novo, relembrar de algumas histórias, de algumas lutas. Seria muito bom. Não sei se o Senhor vai proporcionar isso, mas temos no coração alguns irmãos muito queridos que fizemos. E aí Paulo diz: olha, eu quero de novo que o Senhor dirija e conduza até vós. E o Senhor, versículo 12 do capítulo 3, e o Senhor vos faça crescer, aumentar no amor de uns com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em quê? Em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Ele termina aqui esse relatório agradável de poder descrever dessa maneira, orando e agradecendo. Eu quero estar com vocês novamente, eu quero que de fato no amor, em tantas outras dimensões e direções da vida cristã, vocês cresçam no amor, na santidade, sendo pessoas corretas num mundo tão terrível. Muito bem, a partir do capítulo 4 então, Paulo vai trazer algumas exortações àqueles crentes de Tessalonicenses, né? Exortação aqui, a gente pensa, né, que é algo duro. Não. Exortação tem a ver com animar, tá, irmão? Então Paulo está trazendo um ânimo, olha, é assim, vamos continuar dessa maneira. E aí ele então, três coisas ele procura trabalhar aqui. Do versículo 1 ao versículo 12, ele vai trazer aos crentes a realidade do que como crentes precisamos ter. Ele vai falar sobre santidade. Irmãos, aquela igreja estava crescendo, estava desenvolvendo, precisava de falar mais? Não, ele lembra, né, de que, versículo 3, qual que é a vontade de Deus? Está aqui na palavra de Deus. A vontade dele é qual, irmãos? Vamos ler juntos? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E vai desenvolvendo aqui essa realidade de sermos santos, de olhar para o nosso corpo, as mãos, os olhos, o falar, como que eles têm se conduzido, e estarmos atentos para vivermos uma vida pura, porque ele diz no versículo 7,
Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou não para continuar a mesma vida. E pensando em Romanos, né? Então eu vou viver como eu quero. Porque onde o pecado, né, abundou, superabundou a graça. E Paulo diz, não é bem assim não. Sim, pecado mas a graça é maior, é verdade. Mas há uma postura nossa, minha e sua, que deve ser essa. Não, eu preciso deixar esses vícios e começar a praticar as virtudes. Gálatas fala isso, as obras da carne, o fruto do Espírito. Então, nessa dimensão. E Paulo aqui lembra aqueles irmãos que somos chamados a ser homem de Deus. E aí ele fala dentro dessa santidade, e ele diz, olha, no tocante ao amor fraternal, não precisa desenvolver muita coisa, ele apenas menciona, então, mas continue a ter esse amor fraternal de um para com os outros. Okay? Depois, especificamente do versículo 13 do capítulo 4, até o capítulo 5, versículo 11, ele vai trabalhar sobre a segunda vinda de Cristo. Olha, estamos vivendo em santidade, praticando o amor, mas tenha em vista, o nosso destino final não é aqui. O Senhor voltará. Lá em Atos, né, os varões estavam olhando e chega o anjo e o anjo fala, varões, por que vocês estão olhando? Do mesmo modo que o Senhor foi assunto ao céu, subiu ao céu, ele voltará. Ninguém sabe o dia, mas voltará. E aí ele desenvolve, e dizendo, versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Está falando de quem morreu, como é que vai ser isso? Então, ignorantes no sentido de ignorar, de desprezar. Não, são instruções importantes para que na nossa caminhada cristã tenhamos a compreensão de como se dará essa segunda vinda. Então, Paulo trabalha aqui, não é assim. Interessante que ele, nessa fala, ele diz assim, já que há uma dúvida, há uma incerteza no coração, mas vamos praticar a mutualidade. E aí ele diz no versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, que ele diz. Né? É uma maneira de consolar e fortalecer a vida dos irmãos. Aí ele começa, relativo aos tempos ou épocas, não é necessário que eu vos escreva, que vai vir de noite, mas ele continua. E aí termina da mesma maneira no versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como estáis fazendo. Paulo estimula dizendo, olha, continue assim. A vida cristã é essa mutualidade, onde no momento eu abençoo a sua vida, em outro momento você me abençoa. Essa é a beleza da igreja, onde não existem donos e senhores. Mas tem pastor e presbítero que manda. Olha, compreensão errada sua. Existem líderes que prestarão contas e que receberam uma função, um legado, mas somos, como Paulo, dirigidos pelo Espírito Santo, sujeitos à influência de Satanás, no sentido de que a obra do inimigo quer se estabelecer na minha vida. Então somos iguais. Diante de Deus somos todos iguais. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória. Então todos nós, irmãos, criancinha, gente idosa, o mais sábio, né, o mais ignorante, o que tem muitas posses, o que não tem recursos nesse mundo, todos, está todo mundo ali, mas Deus trabalha nessa perspectiva. E aqui então, ele conclui dizendo, então, vamos nos consolar, vamos nos edificar reciprocamente. E eles estavam fazendo, então ele diz, continuem, é isso aí, vocês estão no caminho certo. Vamos continuar assim. Não desanimem, não esmoreçam. Traz essa exortação. E aí, do versículo 12 até o versículo 22, né? Mas tem aí o 23 e 24, né? Você tem, do 12 ao 22, diversos preceitos, né? E cada um deles, irmãos, desafiadores. Um deles, no meu tempo de UPA, era o nosso moto na UPA, né? Que era o versículo 18.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tem vários preceitos aqui, e esses preceitos Paulo apenas menciona, mas com certeza, por Paulo já ter estado lá, eles tinham uma compreensão melhor do que era vivenciar essa realidade. Regozijai-vos, versículo 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Cada uma dessas situações, desses preceitos, né, até o versículo 22, abstende-vos de toda forma de mal, ou 21, julgai todas as coisas e retei o que é bom. Vejam, Paulo está mostrando, é assim que é a vida cristã, é assim que se desenvolve, é dessa maneira que ele traz essa consideração. Versículos 23 e 24, ele termina então dizendo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus da paz, ele diz: santificação e pureza. Olha, o espírito, alma, todo o nosso ser, sejam conservados de uma maneira íntegra, irrepreensível até a volta do Senhor Jesus. Esse então é o grande desafio nosso em relação a essa carta. Carta esta que traz muitas preciosidades e que espero que você possa fazer essa leitura e ser edificado ao longo dessa semana, buscando compreender e se preparar, como é a intenção de Paulo, né? Se preparar para a volta de Cristo, vivendo essa vida santa, essa vida de comunhão e de amor. Amém, irmãos? O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto, misericórdia tenha e te dê a paz. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti